Muito bem, amigos, começa agora a Palavra de Honra, sempre pela Jovem Pan News Campinas, mas você confere também as imagens pela TV Artes, Jaguariúna, chegamos até Ribeirão Preto, TV Todo Dia Americana, TV Sol, lá em Indaiatuba, e Rede QDM de televisão, levando Palavra de Honra para todo o Brasil e também para o sul dos Estados Unidos e mais 8 estados. Aguarde. Mandar um abraço para os brasileiros que estão em Miami, em vários estados ali, recebendo a imagem do Palavra de Honra. O programa de hoje é um programa muito especial para mim, né? Porque a primeira vez que eu andei de balão, subi no balão, foi com este médico, com este senhor, que eu tenho um apreço especial. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Hélio de Oliveira Santos. Eu faço um break, a gente volta já. Como se fosse ao vivo. Ah, é? Mas depois você não vai... Não. Aqui já atropelamos a entrada, Desculpe. Mas é assim, quem sabe faz ao vivo. Já vi. Hélio de Oliveira Santos, que honra ter você aqui, viu? Que honra, que honra mesmo. Viu? Veja, a nossa amizade, ela passa por algumas décadas. É verdade, aí, né? Mas eu lembro do Crame, que trabalho bonito que você fez, né? Aquela da atenção aos moços. E você sabe que está hoje na moda, né? A violência doméstica, ela impera hoje no Brasil todo. Em especial agora o feminicídio, a violência contra a mulher. Mas é da mesma forma que era nos anos 80. Nos anos 80, a epidemia, eu chamo isso de uma epidemia, era o infanticídio. Né? Eu e o Fortunato Badam Palhares, professor da Unicamp, da minha turma, né? Nós começamos examinando 119 crianças e adolescentes que foram a óbitos. E aí nós estabelecemos a conexão desses óbitos com a violência doméstica. E começamos aquele trabalho que você bem conheceu na época. Conheci mesmo. Que era o atendimento às vítimas e a proteção à criança e ao adolescente, o CRAME, Centro Regional de Atenção a Maus Tratos na Infância. Embora se fale muito, na época as instituições apareciam mais. É verdade. Né? Hoje se fala mais no tema, na violência. A mídia parece que dá o foco exatamente para a tragédia, né? E não para a solução que se busca. Ô Hélio, deixa eu perguntar uma coisa para você, porque você é daqueles políticos que marcaram e marcam a vida dos seus eleitores, né? É impressionante. Eu lembro de vários grandes políticos, você está no rol desses. Foi prefeito 2 vezes. A política bateu mais em você ou você bateu mais na política? Como é que é essa vida do Hélio de Oliveira Santos, político, prefeito, ex-prefeito de uma cidade que passou por coisas boas e coisas ruins? Thanos, a minha vida é muito simples, né? Eu iniciei na Unicamp como aluno, logo em seguida fiz a minha residência, fui para fora, para o México e para os Estados Unidos, complementar a minha especialidade, que era cirurgia de criança, e cá voltei. Voltei, passado alguns anos, e comecei a trabalhar na minha área específica, né? Dando aula, fazendo o doutorado na Unicamp, logo depois a livre docência, e assumi a diretoria da Faculdade de Ciências Médicas da PUC de Campinas. Olha que bacana. Né? 5 cursos, medicina, terapia ocupacional, fisiologia, nutrição e farmácia. Você sabe que esse lado eu não sabia de você. Fui diretor lá. lá. Lado acadêmico. Lado acadêmico. Você sabe que eu entrei na política já um pouco maduro, né? Porque eu levei em conta muito os meus 30 anos como médico, professor universitário, e aí ingressei na atividade e o meu primeiro local de estreia foi como deputado federal. Né? Como deputado federal. Em 1998 eu ganhei as eleições para deputado federal. PDT. PDT. Você era brisolista? Brisolista. Convivi 25 anos com Brizola, né? Brizola era um fenômeno. Você vê que a orientação dele, quer dizer, faz 70 anos, agora em 2026, que, sob orientação dele, João Goulart se associou a Juscelino Kubitschek e fez aquele famoso, né, 1956, fez o
os 50 anos, 5 anos, em 50 anos, em 5. Em 5 anos. Em 5. O Juscelino. Começando trazendo a indústria automobilística. 50 anos em 5. 50 Nós estamos precisando disso 5. de novo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Um atraso tremendo. Você né? está longe, afastado da política? Não, nunca me afastei da lide pública, né? Não dá, né? Ou não dá para afastar. Está no né? sangue. Ou escrevendo, ou participando de debate. Você falou escrevendo e eu estou aqui com um livro seu, né, que eu vou ter a honra de ler, Lawfare na Terra de Carlos Gomes, prenúncio da Lava Jato, Hélio de Oliveira Santos. Final de agosto é que vem. A gravidade do que aconteceu em Campinas. Fala um pouquinho desse livro. Thanos, esse é o 16º livro que eu escrevo, né? Não é de hoje que eu sempre fui escritor, um pouco poeta, né? Agora eu estou aí na lide de fazer letra para rap e trap. E aí te dou uma notícia em primeira mão. Diga. Esse da conspiração da terra de Carlos Gomes vai ser transformado num monólogo. Olha que beleza. Numa peça teatral. Você sabe que este ano é o ano de homenagem a Carlos Gomes. Né? E nada melhor do que fazer na própria terra de Carlos Gomes uma avaliação concreta do que se passou no período Carlos Gomes e a sua, vamos dizer assim, sua relação com o que ocorre hoje em pleno século XXI. Você acha que tem muita semelhança? Muita similaridade. Muita similaridade. Dá uma delas, por exemplo. Uma delas é o eixo central, né? O Carlos Gomes, ele era afrodescendente, né? E jamais foi considerado em Campinas, ao final da sua vida, com um câncer de língua, teria que voltar lá da Itália para cá. Ele não foi acolhido, acabou indo para Belém do Pará, onde morreu, né? Sendo funcionário público lá em Belém. Para poder ter o seu sustento. Né? Sem dúvida. Para poder sobreviver. No final de vida. Um homem que foi um dos maiores compositores do país, do mundo, né? O mundo reconhece Carlos Gomes como reconhece Puccini, Rossini, Verdi e o tal de Gomes. Que o pessoal fala, mas de onde é esse tal de Gomes? Era brasileiro e campineiro. Que coisa. E agora a gente tem essa tendência de esquecer os nossos grandes e verdadeiros heróis. É verdade. Né? Ele foi um herói, né? Herói. Foi um herói. Né? Viver naquele tempo com todo o preconceito, discriminação. Mas ele tinha o apoio do imperador, né? Tinha o apoio do imperador. O apoio do imperador, assim como tinha o Rebouças. Você lembra que eu constituí em Campinas o Anel Rebouças. E me perguntam, mas por que Rebouças? Eu falei, minha gente, você tem Santa Bárbara, Avenida Rebouça. Claro. Você tem Americana Rebouça, Nova Odessa Rebouça, Sumaré Rebouça, Hortolândia Rebouça, só faltava Campinas. Né? E esse anel, ele vem num projeto de Prestes Maia. O pré-plano de Prestes Maia para Campinas, no final dos anos 20, surge com a presença ali da Avenida Rebouças. E não foi constituído. E eu, quando entrei, falei, não, vou fazer esse anel, que é um anel que liga sul e leste de Campinas com o centro, através da entrada pela Ponte Carlos Gomes, que é a primeira entrada quando você vem pela Anhanguera, bem em frente ao Suíça Park, e vem até a região do centro. Você já conhecia Campinas desde a faculdade? Desde. Porque quando você assume a prefeitura, você cria hospitais que estão aí, né? Ouro Verde. Faz um balanço para mim do que você fez aqui. Cheguei aos 15 anos aqui, 15 anos de idade. Eu sou tão campineiro quanto a maioria daqueles que estão aqui. Que sobreviveram. Entendeu? Então, a situação é a seguinte. Campinas é uma cidade que tem que ser vista com um olhar de capital. E não é uma capital qualquer. Não. Tanto é que eu designo Campinas como a capital do interior do Brasil. Você sabe que eu uso de mote, muitas vezes eu falo, né? Campinas, capital da região metropolitana. Ela é capital do interior do Brasil. Sabe por quê? Tá certo. Porque ela é maior que 11. Já vão mudar. Ela é maior que 11 estados brasileiros. Né? Campinas tem uma infraestrutura invejável, não com relação às capitais do Brasil, não.
com cidades lá fora, classe mundial 5. Verdade. Então, quando eu olhei para Campinas, eu disse, essa cidade merece caminhar no sentido de que em 30 anos tem que ser classificada como classe 5. Infelizmente, houve uma década perdida, ou mais de uma década perdida aí. Mas recente, né? Nesses últimos 10, 15 anos nós andamos para trás. Para trás. Mas a Campinas tem que ser pensada há meio século. O que irá acontecer em 50 anos para que ela seja projetada em infraestrutura que possa garantir qualidade de nisso, trabalho? Hélio? Você não para de pensar? Isso daí não. Eu comparo, né? Eu escrevi um livro que estabelece ali alguns parâmetros importantes com relação às cidades que se desenvolveram. Né? Tirando Tóquio, que foi a única que se desenvolveu, de regiões metropolitanas, as demais definharam. Por quê? Porque não começou a pensar em si própria, né? Em se valorizar. Porque hoje o mundo é um só. Se você estiver preparado, vou dar um só exemplo, as terras raras. Sim. Como é que nós devemos nos preparar para adquirir know-how, trazer para cá determinadas empresas dependentes de componentes de terras raras e com eles trocar experiência e com isso, o que ganha a cidade? Ganha melhores empregos, mais qualificação, melhores salários, consequentemente a roda do desenvolvimento e da felicidade volta ao século XXI. É verdade. Muito bem. Eu fico pensando tanta coisa aqui, Hélio, que vibração que você ainda reserva para o presente e para o futuro. Vou fazer um breve intervalo. A gente volta já com o doutor Hélio de Oliveira Santos, que foi prefeito em Campinas por 2 vezes. Faça um break e a gente volta já. O PHS Samaritano Saúde é o plano de saúde ideal para você, sua família ou empresa. Com mais de 2.300 médicos credenciados e uma ampla rede hospitalar. Oferecemos centros clínicos, exames, internação, maternidade, UTIs, medicina preventiva e telemedicina. Se ética, excelência e humanização é tudo que a sua saúde e de quem mais importa merece, você já sabe onde encontrar. PHS Samaritano Saúde, nós cuidamos de você. Na Unifage, você não só estuda, você vive a experiência de ser protagonista da sua história. Com aulas práticas desde o primeiro dia e uma infraestrutura de ponta, o aprendizado aqui vai muito além da sala de aula. Tecnologia, inovação e um time de mestres que inspiram. Com ensino por competência, conexões globais e certificações intermediárias, a Unifage te prepara para o mundo real. Unifage. Mais que educação, uma jornada transformadora. De volta com palavra de honra para você, sempre aqui no PAN News Cidades e por todas as TVs que levam a nossa imagem e som para você no Brasil e no mundo. Dr. Hélio de Oliveira Santos é o nosso convidado de hoje aqui do Palavra de Honra. Hélio, vamos falar um pouquinho de obras, tá? Porque médico entende de cirurgia, mas você parece que entende também de obra, né? Você fez 2 hospitais. Fala um pouquinho da tua contribuição para a cidade no período em que você era prefeito. Isso vem a calhar, essa pergunta é muito importante porque nós vivemos hoje uma situação conjuntural muito séria, que é a falta de atenção a urgências e emergências. Eu pensava, naquela ocasião, colocando pronto-socorro na região suleste, lá no Carlos Lourenço, pronto-socorro no Campo Grande, ampliação do pronto-socorro do São José, pronto-socorro metropolitano na Padre Anchieta, pronto-socorro central na Santa Casa, que foi fechado. Era para fazer um círculo, né? Um círculo de pronto-socorros para poder atender a urgências e emergências, que é a principal preocupação do povo, não é? Porque sabe que o tempo faz a diferença entre a vida e a morte. Então, a porta de entrada para você salvar as pessoas é pronto-socorro. É assim que eu aprendi nos meus mais de 50 anos de formado em medicina e na Unicamp, né? Então, nós fizemos esses pronto-socorros, né? Foram todos transformados num grande triajão.
uma triagem, uma UBS grande, né? Coisa que Campinas não precisaria, porque ele tinha portas e entradas preparadas e qualificadas para atuarem como pronto-socorro. E hoje nós convivemos. O maior teste feito aqui em Campinas, eu acho que vale a pena dizer isso, uma região oeste que tem mais de 500 mil habitantes, ou seja, metade da população de Campinas, o teste maior foi na Covid. Você imagine, Thanos, na era da Covid de 2020, 2021 e 2022, você imagina sem os prontos-socorros que eu fiz, sem o Ouro Verde na região na região do Sudoeste, sem o pronto-socorro, professor Aroca, lá na região do Campo Grande, o que seria dessa população? Dependendo dos hospitais antigos, colocados mais aqui, no lado de cá, da Anhanguera e de Bandeirantes, e é uma população que é metade da população sem assistência à urgência e emergência. A Covid foi um exemplo, né? E hoje nós vemos, né, situações assim, arrasadoras de falta de atenção à urgência e emergência. Né? O que se faz nesses prontos-socorros... Dá para corrigir isso? Sem dúvida nenhuma. Existe método hoje, com a tecnologia e com o avanço da inteligência artificial, você pode resolver essa questão de uma maneira muito prática. Basta ter a coragem de enfrentar. Vou te dar um exemplo. Na China, eles abriram mais de 2.000 quiosques de atenção geral à clínica. Então, o indivíduo está com uma dor de cabeça, está sentindo uma determinada indisposição, entra nesse quiosque e sai em 95% das vezes com o seu diagnóstico. E esse quiosque é eletrônico? É tudo inteligência artificial, com um software voltado exatamente para o diagnóstico generalista. Por trás desse sistema... Pensei que fosse ficção. Não, isso já é verdadeiro. E por trás dessa realidade tem 650 médicos formados checando os erros e os acertos desta primeira consulta. Estou só te dando um exemplo isso não está distante. Aliás, nós devíamos ser pioneiros nessa questão, porque Campinas é uma cidade tecnológica, é uma cidade que se antecipou a esse boom da tecnologia, não é? Com os centros de tecnologia. O exemplo maior é o centro de energia lá que foi feito, o Lattes, o centro da nanotecnologia de César Lattes, toda essa... Nós temos os Sírios aqui atrás. Os Sírios, está aqui uma atrás. Verba, na minha época, o Lula veio aqui, tinha colocado 700 milhões, e agora ele deu mais de 1 bi para concluir o programa. O Lula está numa fase ruim? Eu não tenho acompanhado muito assim de perto o governo, né? Eu tenho visto a distância como qualquer leigo. Como é que você sente a distância? Eu sinto que haveria de estar mais entrosado com aquele projeto da chamada transição democrática. Nós estamos vivendo uma transição democrática. Nós podemos pender para um lado, a direita, ou para o outro lado, a esquerda. Eu penso que o melhor termo para o executivo é o centro, é o meio. Por quê? Porque o indivíduo, quando é eleito para prefeito, governador ou presidente da República, ele tem que cuidar do todo. Não adianta olhar um segmento a X, esquerda ou a direita. Nada disso. Você tem que olhar para a sociedade. Para a sociedade. É isso mesmo. Deixa eu voltar lá. Naves-Mãe. Você fez também na área da educação, coisa importante. Esse projeto Naves-Mãe... Isso aí tudo é destruído depois que o prefeito sai? Isso tudo infelizmente, eles tentam apagar? Infelizmente não dão condições para que se permaneça o projeto pedagógico, porque as Naves-Mãe não nasceu sozinha, não é? Eu apresentei isso na Sorbonne, na França, e foi aprovado lá a possibilidade de que haja um instrumento, um equipamento capaz de, pegando o pré-escolar, desde a época de creche à pré-escola, essas crianças sejam capazes de concorrerem no mesmo nível quando forem entrar no primário ou no colegial. E para isso você tem que ter uma pedagogia chamada pedagogia dos sentidos. Sabe por quê? Os sentidos da olfação, da audição, da visão, do tato, eles transmitem em neuroreceptores determinados estímulos que fazem com que essa criança ganhe conhecimento e se desenvolvam por igual. Nenhuma criança
independente de cor, raça, religião, nenhuma criança pode ser desigual, diferente. Basta você que dê as mesmas condições para que ela desenvolva o seu intelecto. Portanto, a Naves-Mãe foi feita para isso e, ao mesmo tempo, profissionalizando as mães. Eu representei o Brasil num organismo internacional de trabalho infantil, até por um sindicato aqui de Campinas. E lá eu vi que a Organização Internacional do Trabalho chegou à seguinte conclusão: se você tirar a criança da pré-escola e colocá-la só no meio ambiente, onde a mãe está desempregada, não tem pai porque essa mãe é mãe solteira, né? E essa mãe não tiver profissionalizada, essa criança não evolui como nós gostaríamos que evoluísse. Portanto, há de se pegar essa mãe, profissionalizá-la, se ela abandonou a escola, alfabetizá-la, para que ela possa ter vantagens igual, competitivas, com crianças da classe média e da classe alta, entendeu? Pode atender o Lula, não? Não. É minha filha dos Estados Unidos. Opa, tem que atender a menina. Depois sair Fala daqui, para ela ligar na Limex sair lá. daqui eu já atendo. Atende a menina, por favor. Né? Eu te atendo, viu, meu? Ó, tá aqui comigo, aqui, ó, nós estamos gravando aqui, tudo bem? Olha que beleza. Essa quem é? Essa é a Fernanda. É a Fernanda? Beijo. Beijo, Fernanda. Beijo. Tá aí. Tchau. Essa aqui é grande, né? Essa menina é grandiosa. Ela faz o que lá? Ela é... Você sabe que ela é da Microsoft. Olha uma aí. Posição de diretoria. Que bacana. Que ela fez o quê? Informática? Não, ela fez direito. Ah, fez direito? É. Tá lá, que ela bacana. está como uma das CEO que protege o indivíduo que são os acionistas. Do outro lado tem o CEO que protege o ganho da empresa. Né? Seria a reclamada e o reclamante. Isso, é verdade. Num âmbito liberal, capitalista. Sabe de uma coisa? Há uns meses atrás, Bill Gates lançou o livro dele. Há uns meses atrás, para o mundo todo. Quem estava na sala como convidada? Meia dúzia, 10 pessoas, entre elas a minha Fernandinha. Ei, Fernanda, que orgulho, hein? Orgulho, que orgulho. Hélio, para encerrarmos aqui, depois você me dá o contato, vou trazê-la para cá. Nós vamos fazer uma online lá para os Estados Unidos. Viu? Beleza, você já avisa que ela já vai entrar na pauta. Hélio, para a gente encerrar, que história é essa, PSDB? Como é que é isso? Conta, eu vi você lá com o Aécio. Bom, o Aécio é um companheiro meu da Câmara dos Deputados, desde há um bom tempo, né? Bom tempo. E ele era da situação, eu era da oposição, mas nós tínhamos uma relação de amizade muito grande e de respeito mútuo, né? Eu me lembro que ele me ajudou a trazer o Congresso Internacional da Cultura de Paz, que eu trouxe o sobrinho neto do Mahatma Gandhi, trouxe o presidente da Universidade da Paz, de uma série de indivíduos que no julgo internacional são respeitados com relação à cultura de paz. Pois bem, ele veio me perguntar como é que estava aqui São Paulo. Eu falei, olha, São Paulo, ela tá aberto, o governador saindo candidato a presidente da República, o governo do estado de São Paulo está presente para algumas pessoas poderem se colocar, né? Porque você sabe que a partir de 2030 eu vejo que vai haver uma total mudança dos rumos políticos no país, se nós mantivermos o equilíbrio, o senso nessa próxima eleição. Virada, aí, nessa né? próxima agora. Mas você acha que é para melhor? Não? É para melhor? 2030 tem que se repensar a política, os partidos, que essa bipolarização já deu, né? Traz algumas consequências funestas. Sabe? Chega de ódio. Agora é o momento da gente trabalhar assim no consenso, levar humanismo para o atendimento das pessoas. As pessoas estão cansadas de viver essa discussão até na própria casa. É verdade. Mãe e filho. Né? Então, esta situação, conversei, tinha um pré-candidato a governador de estado surgindo, até do partido dele, e eu fui lá, conversei, falei, mas vem comigo, você pode ser candidato a Senado no nosso partido. Eu falei, olha, eu vou pensar um pouco, vou saber qual vai ser o destino da política agora em 2026 para que eu tome uma decisão. Resposta, não dei resposta.
Vamos aguardar. Quando você der, não, espero que Thanos, a gente saiba aqui com não, antecedência. sem dúvida nenhuma, né? Hélio, que bom. Olha, é um prazer estar aqui novamente. O livro Lawfare na Terra, de Carlos Gomes. Prenúncio da Lava Jato, do Clube de Autores. Aqui, Hélio de Oliveira Santos. Privilégio ter você aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E as portas estão abertas sempre do Palavra de Honra para você, Hélio. Estou à sua disposição, Thanos. Foi um prazer, uma alegria imensa ver que você está bem disposto, né? Bonitão ainda. Não Bonitão. posso, encontrei sua mulher lá fora, não posso dizer que esse aí era uma pessoa querida, disputada. Que bom. Obrigado, viu? Muito obrigado e é sempre bom ter você. Que bom. O Palavra de Honra fica por aqui. Semana que vem a gente se fala, a gente se vê. Até lá.